Eu decidi fazer um vídeo maior, tipo um vídeo mais comprido, sabe? Em vez de ser shorts, porque eu acho que uma coisa que eu deveria colocar aqui no meu canal, sabe? Que eu sei que tem algumas pessoas que vão ver e talvez vão ver mais, sabe? Ou talvez com o passar das horas, dos dias, vai ter pessoas que vai ver, sabe? E eu sei que conforme o canal for crescendo, que eu acho que essa é a minha meta, sabe? Que o canal cresça. Talvez algumas pessoas vão querer saber, sabe? Por mais que não pergunte, por mais que não comente, mas talvez é uma curiosidade que realmente acaba surgindo. Ou a gente, como youtuber, a gente acaba tendo essa vontade de postar. Então eu vou fazer um vídeo maior postando sobre isso. Bem, eu acabei de ver num canal que eu sigo, sabe? Que eu sou inscrita. Essa menina, ela morava com o marido e com o filho na Europa, sabe? E no caso, se ela se arrependeu de ter voltado para o Brasil, sabe? E no meu caso é o Japão, sabe? Porque a última vez que eu fui pro Japão, eu fiquei quase 2 anos. Mas eu vou colocar 1 ano, sabe? Eu vou colocar 1 ano. Então, assim, eu tentei colocar em alguns shorts sobre a minha opinião, a minha expectativa, sabe? O que eu acho, sabe? Do que eu passei, porque cada um tem as suas experiências e eu tive as minhas e cada um tem a sua. E assim, os destinos acabam sendo diferentes, acaba sendo distinguido. Então, assim, no começo eu pensava assim, eu me arrependi de ter voltado pro Brasil, sabe? Eu pensava dessa forma. Só que hoje em dia eu penso diferente. Eu penso assim, de não ter guardado o dinheiro da minha avó. Esse é o meu arrependimento atual, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse feito isso, teria sido diferente, sabe? Então eu acho que esse é o meu arrependimento, sabe? Atual. Mas eu lembro que na época, tipo, alguns meses atrás, principalmente, era o meu maior arrependimento, sabe? De ter voltado pro Brasil. Porque eu tava tendo uma vida no Japão, tava sossegado, tava tranquilo, levando a vida de boa. E de repente surgiu na cabeça que, eu vou voltar pro Brasil, sabe? Por motivos pessoais, que talvez eu conte num vídeo mais comprido, sabe? Então, assim, eu acho que esse daí não é mais o meu arrependimento, mas sim, na época, alguns meses atrás, era o meu arrependimento, sabe? De ter voltado pro Brasil. Por quê? Porque assim, tudo bem que mesmo que eu estivesse lá no Japão, ou mesmo estando aqui no Brasil, é que eu tô meio gripada, tá? Talvez, por mais que o Japão também esteja nessa tal crise econômica, sabe? Só que lá tem segurança, lá tem mais respeito, lá tem mais educação, é diferente do Brasil, sabe? Acaba que no Japão você tem uma vida, sabe? Completamente diferente, é ao contrário. E quando você volta para o Brasil, você tem que adotar uma vida totalmente diferente. Você acaba mudando tudo, sabe? Então, isso acaba sendo muito diferente e talvez até dificultando, entende? Então, assim, porque, por exemplo, na segurança, lá você não tinha problema de você andar com o celular no bolso de trás da calça, sabe? Deixa eu pegar uma toalha. Mas aqui no Brasil, você acaba mudando a sua vida, a sua rotina, sabe?
E bem na hora que eu tô fazendo vídeo, esse nariz me dá um trabalho. Então, assim, Ai, me desculpe, gente, mas eu tô gripada. Ai, meu Deus do céu, bem na hora que eu tô fazendo vídeo, esse nariz me escorre. Ô, tá mundo velho. Então, assim, ai, então, assim, acaba que quando você chega no Brasil, você precisa mudar a sua vida, os seus hábitos, sabe? Então, assim, eu voltei pro Brasil achando que a minha vida não seria assim, do jeito que está sendo agora, sabe? Então, assim, talvez no meu livro da vida tava que eu ia casar, que eu ia ter vida de casada, ia sofrer um pouquinho, sabe, nessa vida de casada. Então, não sei, sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente chega na fase adulta, ou a gente acaba tendo amigos, ou a gente acaba casando, namorando e casando. Foi no meu caso. Eu namorei e casei. Tá. Só que, assim, o arrependimento é que eu tinha uma vida boa no Japão, sabe? Só que quando eu tava lá, eu não pensei direito nisso, numa coisa, sabe? E quando eu voltei pro Brasil, já era, sabe? Já era, porque eu já tava aqui. Então, eu não tinha mais o que fazer, sabe? Porque tem gente que fala, passagem pro Japão é caro, tem que planejar a viagem, sabe? Planejar com antecedência. Então, a gente sabe que para tudo, para simples, para médio, para tudo, a gente precisa ter um plano, sabe? Ter um planejamento. Eu vou fazer assim, assim, assado e ter uma rotina. Porque realmente a gente fica totalmente perdida, sabe? Mas por que eu não penso, ai meu Deus, eu tô arrependida de ter voltado pro Brasil? Porque se eu ficar pensando nisso, vai me dar um problema lascado na cabeça, sabe? Eu vou dar a doida. Então, assim, eu não penso mais nisso, sabe? Porque, querendo ou não, eu tô casada, sabe? Tem gente que falou, você tem o seu marido, sabe? Seu marido cuida. Seu marido é bom, sabe? E vai indo. Mas eu acho que, seriamente, não seria por esse motivo, mas sim porque a gente tem que focar nas outras coisas, sabe? E futuramente, talvez daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, eu falo um passo que a gente está querendo dar, sabe? Eu e meu marido, como casal, como uma família, qual é qual é o passo que a gente está querendo dar, sabe? Tanto é que eu falei essas duas coisas pro meu marido, só que eu não vou falar agora, sabe? E eu nem sei se eu vou falar porque a gente tem que ver primeiro, sabe? Pra mim falar pra vocês, eu e meu marido, a gente tem que ver certinho, sabe? Pra depois contar. Então, assim, eu não quero falar e, tipo, deixar nas nuvens. É isso que eu vou fazer, não sei o que lá, e chegar na hora não deu, sabe? Tipo, deu tudo errado, sabe? Então, deixar para mais para frente. Assim que eu estiver conversando com uma determinada pessoa, talvez eu solte um vídeo meio comprido, igual a esse. Se Deus, se como que foi a conversa, sabe? Sobre o que é, sabe? Então eu não quero soltar no começo, porque nem no começo tá, sabe? Então eu quero deixar para mais para frente. No caso, eu já tava até pensando nisso. Eu acho que eu vou preferir fazer um short, sabe? Pra
para saber qual é a opinião de vocês sobre isso aí, sabe? Então, assim, quais dicas vocês dariam? Que será, hein? Então, assim, é segredo, sabe? Eu preciso não contar. Mas voltando, na época, tipo, alguns meses atrás, eu me arrependi de ter voltado pro Brasil por esse motivo. Segurança, educação, respeito, sabe? E talvez... Ai, e talvez porque no Japão a vida que eu tinha era regrada, sabe? E eu tinha horário, entendeu? Então, assim, tal horário eu fazia isso, tal horário eu fazia aquilo, tal horário é isso. Então, assim, por esses 4 motivos, sabe? Então, assim, mas eu não vou pensar nisso. Pra que eu vou pensar nisso, sabe? Então, assim, porque eu e meu marido, a gente tá com outro plano, sabe? Uma das dicas que eu dei, que foram 2, eu vou falar uma, sabe? Nossa, agora eu deu uma tremeção aqui. Uma das coisas que eu falei, eu só vou falar uma porque eu não quero falar outra. Quero deixar para depois. Eu falei assim: você quer sair do Brasil para ter um futuro? Ele não quis. Ele não quis. Então, eu também não vou ficar forçando, eu não vou ficar obrigando, sabe? E eu acho que a gente que teve experiência de morar fora do Brasil, a gente tem que trazer esse tipo de vídeo porque a gente quer saber a opinião da outra pessoa, sabe? E a gente quer dar a nossa opinião, sabe? Tanto do lugar que a gente viveu, tanto do lugar que a gente tá atualmente, sabe? Então, assim, eu acho muito importante. Então, assim, se a pessoa faz o vlog, essas coisas, eu acho legal realmente a pessoa dar opinião, sabe? Da onde mora, da onde viveu, para poder ajudar outras pessoas com isso, sabe? Então, assim, o meu arrependimento foi por esses 4 motivos, sabe? A educação, o respeito, a segurança e porque eu tinha um horário regrado, sabe? Eu tinha uma rotina. Então, esses são os meus 4 por ter arrependido de ter voltado pro Brasil. Eram 4 coisas que eu tinha boas, sabe? No Japão. Então, assim, por esse motivo que, tipo, eu arrependi, sabe? Porque, querendo ou não, por exemplo, a segurança, sabe? Segurança no Japão é muito diferente do Brasil. Então, assim, tipo, Ai, ai. Esse vídeo vai sair mais engraçado do que eu imaginei, do que eu imaginava. Então, assim, ai, tô gripada, gente. Liga não, o nariz tá escorrendo, tem que limpar. Aí, então assim, por exemplo, a segurança. A segurança no Japão, se você vai para passear ou você vai para morar no Japão, a segurança é enorme lá. Minha experiência, eu nunca vi policial armado no Japão. Aqui no Brasil, a segurança é lascada, sabe? Então, tipo, lá no Japão, eu já taquei o meu celular no bolso de trás da calça, sabe? É que eu não uso mais calça jeans, mas naquela época eu usava. Então eu já fiquei com o celular no bolso de trás da calça. Aqui
Eu tento o máximo usar o celular dentro da bolsa, deixar dentro da bolsa. E tipo, aqui no Brasil, a polícia tá com revólver, tá com fuzil, tá com algema, tá com não sei o que lá, tá com um negócio de pimenta, então é um negócio de louco, sabe? Então assim, é muito diferente. Na minha experiência, os policiais japoneses que eu já vi na minha vida, eu nunca vi armado. Eu já vi, eu já vi com algema, mas armado não. Agora no Brasil, é com spray de pimenta, é com algema, é com revólver, é com fuzil, é com não sei o que lá. Então, assim, é muito diferente, sabe? Então, não vou mentir, não vou mentir. Sim, há alguns meses atrás, principalmente, eu tinha me arrependido de ter voltado para o Brasil. Só que agora não, sabe? Eu mudei meu pensamento. Porque não vale a pena, sabe? Porque por mais que seja diferente, sabe? Por mais que seja diferente, a gente tem que seguir em frente, sabe? Ver o lado bom do Brasil também, sabe? No Brasil tem lugar bonito, sabe? É a mesma coisa no Japão. O Japão tem qualidade de defeito, o Brasil também tem qualidade de defeito, sabe? Em qualquer lugar do mundo, a maioria dos países tem qualidades e defeitos. Então a gente tem que enxergar esse ponto, sabe? Então assim, muitas vezes a gente não pode querer só enxergar tipo o defeito do Brasil, como não só a qualidade. E o Japão é a mesma coisa. O Japão, a gente não pode querer ver só a qualidade, a gente tem que ver o defeito também. Então, assim, hoje eu enxergo dessa forma, sabe? Então, assim, eu tenho alguns youtubers que eles moram no Japão atualmente, sabe? E eles não ficam mostrando só o ponto bom do Japão, entendeu? Eles mostram também o ponto ruim, sabe? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, isso eu não gostei. Então, em qualquer lugar no mundo, a maioria você tem que ver o defeito também, sabe? Se é benéfico ou não para você. Se por acaso você tá saindo do Brasil ou de repente você tá mudando até para outro estado do Brasil, você tem que ver, sabe? Se vai fazer bem ou mal para você, sabe? Você tem que analisar bem isso antes de botar o pé para fora do lugar onde você tá, porque você nunca sabe. Então, assim, tem gente que sai, tipo, de um estado para o outro, ou sai do Brasil para outro país e vai bem. Só que tem gente que não vai, sabe? Então, tem que analisar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu espero que vocês possam deixar na enquete, que eu vou tentar deixar uma enquete para vocês, sabe? Sobre a minha opinião, sabe? E a opinião de vocês, eu também vou querer saber. E é isso, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado muito. E deixa aí o seu voto na enquete. Um beijo, um abraço e até a próxima!